Evangelizadores. Começa agora, Falando a Verdade. 1 Timóteo 4:9. Fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação. Programa da Comunidade Evangélica Virtudes do Espírito Santo. Apresentação, Pastor Atenilson de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, amigos, ouvintes, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Falando a Verdade na tarde desta quarta-feira, ensolarada aqui na nossa cidade em Aiquara. Louvamos a Deus por essa oportunidade, por cada um de vocês que tem parado para ouvir esta palavra que é a verdade. O nosso Deus esteja abençoando a cada um de vós, aleluia, nesta tarde, no nome de Jesus. Queremos agradecer aos nossos amados que contribuem conosco neste programa, nosso irmão David Marlon, que tem patrocinado o nosso programa. Que o nosso Deus o abençoe grande e poderosamente. Nossos agradecimentos e abraços também para o nosso irmão Júlio César, em Vitória do Espírito Santo, aleluia. Júnior e Gabriela no Japumerim, Itajibá. Nosso pastor querido Gildo e cantor Gilvan em Brasília. Nosso querido presbítero Zé Raimundo em Santo Antônio do Descoberto em Goiás, pastor Helenildo Martins, Adelso, Apuarema e Gitaúna, ambos, que também têm participado conosco. Também nosso abraço aos nossos colegas de trabalho ali no Colégio Américo Souto, nosso querido Tadeu, Anaílde, Zé Roberto, agora Sara Gigiane compondo a equipe conosco ali, a nossa diretora Marlene, a Igor, coordenador, Railton Cesário, professor, nossa querida Leiliane e demais funcionários do Colégio Américo Souto. Que o nosso Deus abençoe grande e poderosamente nossos amigos que também contribuem conosco, que participam conosco, Manuelito Fernandes, Marina Costa, Adilúzia, e aos amados irmãos da Comunidade Virtudes, tanto aqui em Aiquara, quanto em Palmeirinha. Que o nosso Deus esteja abençoando a todos nesta tarde maravilhosa, onde temos o encontro com a palavra do nosso Deus. Hoje, meus queridos, nós vamos estar refletindo, meditando no texto da palavra de Deus que se encontra no livro, aliás, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, os versículos do 1 até o 10. Você que tem uma Bíblia pertinho de você, pegue-a e vamos juntos ler e examinar a palavra do nosso Deus. É tempo de ouvir a palavra de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você pega a sua Bíblia, para a gente estar lendo nesta tarde, nós vamos ouvir uma canção. Foi assim que aconteceu, aleluias. Vai sim, me Pedro dos Cantos estava lá. Foi sim, Jesus Cristo estava lá. Foi sim, foi assim que aconteceu. Jesus ordena, todo mal desaparece. É assim que acontece, pelo poder de Deus. Jesus ordena, todo mal desaparece. É assim que acontece, pelo poder de Deus. Certo dia na cidade de Naim, havia uma viúva a chorar, porque o seu filho estava morto. Jesus tocou no esquife e fez o jovem levantar, porque o seu filho estava morto.
Jesus tocou no esquife e fez o jovem levantar. Foi sim, Jesus Cristo estava lá. Foi sim, foi assim que aconteceu. Jesus ordena, todo mal desaparece. É assim que acontece, pelo poder de Deus. Jesus ordena, todo mal desaparece. É assim que acontece, pelo poder de Deus. Aconteceu na cidade em Jericó. O cego Bartimeu estava lá. Ele clamava por Jesus. Eu quero ver a luz. E Jesus fez enxergar. Ele clamava por Jesus. Eu quero ver a luz. E Jesus fez enxergar. Foi sim, Jesus Cristo estava lá. Foi sim, foi assim que aconteceu. Jesus ordena, todo mal desaparece. É assim que acontece, pelo poder de Deus. Jesus ordena, todo mal desaparece. É assim que acontece, pelo poder de Deus. Também lá no tanque de Bethesda, um anjo vinha as águas agitar. Havia um aleijado esperando uma oportunidade para ele se curar. Havia um aleijado esperando uma oportunidade para ele se curar. Foi sim, Jesus Cristo estava lá. Foi sim, foi assim que aconteceu. Jesus ordena, todo mal desaparece. É assim que acontece, pelo poder de Deus. Jesus ordena, todo mal desaparece. É assim que acontece, pelo poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Foi assim que aconteceu e é assim que acontece. Quando Jesus chega, milagres acontecem, vidas são transformadas e o reino de Deus é transmitido, aleluia, a todos aqueles que desejam. Portanto, meus queridos, nós vamos estar lendo agora a palavra de Deus, conforme anunciado. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, os versículos de 1 a 10. Eu creio que você aí do outro lado já ouviu falar dessa história, mas é sempre bom a gente ouvir a palavra de Deus. Ela se renova a cada momento nas nossas vidas. E o texto sagrado narra a história de Zaqueu da seguinte maneira: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Que o nosso Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Grande Deus, soberano Pai, que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade, porque nunca houve e jamais haverá Deus como o Senhor Todo-Poderoso. A ti seja, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nesta tarde, rogamos, ó Deus, aleluia, que o Senhor esteja a abençoar nesse instante todas as pessoas que estão ao alcance deste programa, que pararam para ouvi-lo, que o teu Santo Espírito ministre esta palavra em cada coração, e que teu nome, ó Deus, seja glorificado e esta palavra seja semeada no coração daqueles que estão sedentos. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe nesta tarde, repreendendo todo o mal e curando, libertando e salvando, conforme seja o teu querer e a tua vontade, para o louvor da tua glória. Nós oramos e ao mesmo tempo nós já te agradecemos, ó Deus, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Nesse texto, meus queridos, nós acabamos de fazer a leitura, nós vamos falar sobre o tema: a salvação é para todos. Aleluia. A salvação é para todos. O evangelista João, escrevendo no seu evangelho, capítulo de número 3, o versículo de número 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias, a palavra diz que para todos aqueles que nele crê, que em Jesus crê, tem a vida eterna, louvado seja Deus. Por isso, a salvação, meus queridos, a salvação de Deus não é para um grupo específico, não é para alguém isolado, alguém merecedor, para alguém que porventura queira até comprar, porque Deus, segundo a sua infinita graça e misericórdia, concedeu a salvação para todos, basta tão somente crer. A história de Zaqueu, aleluia, nos leva a refletir nessa salvação. Diz o texto sagrado que no tempo em que Jesus andou aqui por esta terra, o próprio Deus andando entre os homens, lá na cidade de Jericó, havia este homem chamado Zaqueu. Ele era publicano, chefe, aleluias, de soldados, e era rico. E ele sentia no seu coração o desejo de conhecer quem era Jesus, porque a fama de Jesus naquela época corria por todos os lugares. Aonde Jesus passava, aleluia, operava milagres, maravilhas, curas, e toda sorte de bênçãos era distribuída entre aqueles que estavam necessitados. E a fama de Jesus percorria, aleluia, pela região, pela redondeza, e quem ouvia falar de Jesus sentia desejo de conhecê-lo, de vê-lo, porque ouviam tantos
as maravilhas que ele fazia, os milagres que ele operava. Então as pessoas queriam ver Jesus. E naquele dia, naquela oportunidade, aleluia, na cidade de Jericó, aquele rapaz chamado Zaqueu, ele ouviu que Jesus estava em sua cidade e ele desejou ver Jesus, conhecer Jesus. O texto narra, aleluias, que Zaqueu era um homem de baixa estatura, e com a sua estatura pequenina era quase impossível ele ver Jesus no meio da multidão, porque era muita gente que andava aglomerada ao lado de Jesus. Muitas pessoas acompanhavam Jesus na sua missão de fazer os milagres, de estar, aleluia, ensinando o reino de Deus. Então Zaqueu sentia desejo de ver Jesus, mas ele era pequeno demais, ele era baixo. E então ele teve a brilhante ideia que ele ia subir em uma árvore, porque de lá de cima da árvore ele ia ver Jesus, teria a possibilidade, aleluia, de ver Jesus o Salvador. E não deu outra, subindo ele na árvore, ficando ali, louvado seja Deus. Jesus tinha que passar justamente naquele caminho. Diz o texto sagrado que quando Jesus passava debaixo da árvore, aonde se encontrava Zaqueu, o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Imagine, meus queridos, a alegria, né, de Zaqueu ao naquele momento ouvir aquelas palavras do grande mestre Jesus de Nazaré, aleluia, em dizer que estava indo pousar na sua casa. Ele ia adentrar a sua casa, ia estar ali, aleluia, dentro da sua casa. Que privilégio maravilhoso. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa da árvore, louvado seja Deus, para receber Jesus com alegria em sua casa. Muitos naquele tempo, naquele momento, ficaram murmurando, aleluia, porque Jesus ia adentrar a casa de um pecador, aleluia, de uma pessoa que andava em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus então disse para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E ele completa dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, essa história conta-nos, aleluia, de fato, o projeto de Deus para a salvação do homem, porque Jesus veio a esta terra, Deus veio a esta terra para buscar e salvar quem se havia perdido. Aí a gente pergunta: mas quem é que se havia perdido? Paulo escrevendo, aleluia, aos Romanos, no capítulo 3, o verso 23, ele diz: porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Portanto, meus queridos, o pecado fez separação entre o homem e Deus. O pecado afastou o homem da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, no seu projeto, aleluia, Deus desde o princípio já tinha um projeto de resgatar o homem para ele. Por isso ele projetou a salvação por intermédio de Jesus. E o tema da nossa mensagem nesta tarde é: a salvação é para todos. Louvado seja Deus. Então Deus não fez discriminação de ninguém, não fez acepção de ninguém, porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos cheguem, aleluia, ao pleno conhecimento da verdade e se salvem. Paulo escrevendo ainda a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, o verso 4, a palavra diz que Deus quer que todos os homens, aleluia, se salvem, se arrependam, se salvem, louvado seja Deus, e tenho conhecimento da verdade. Porque, meus queridos, a vontade de Deus é que todo ser humano volte para Ele, receba de graça a salvação, receba de graça esse presente maravilhoso. Louvado seja Deus. Por que que nós estamos falando isso nessa tarde, meus queridos? Porque ainda existem muita gente
muitas pessoas que parecem que ainda não entenderam o projeto de Deus, a salvação em Jesus. Aleluia. Ainda tem muita gente que precisa, aleluia, reconhecer a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Aqui em nossa cidade, em Aiquara, louvado seja Deus, você que está ouvindo esta palavra desta tarde e ainda não tomou a decisão, aleluia, de conhecer a Jesus, ou até mesmo já tomou a decisão, conheceu Jesus, mas o abandonou por uma coisa ou por outra, por um problema, por uma dificuldade. Louvado seja Deus, e você retrocedeu, voltou atrás, abandonou a sua salvação. Nessa tarde o Senhor te convida, aleluia, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer mostrar, aleluia, para você que vale a pena entrar nesse caminho da verdade, preparar o espírito para voltar para a eternidade. E enquanto nós estivermos aqui, meus queridos, é possível que nós, aleluia, tenhamos essa salvação garantida através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim como Zaqueu, aleluia, que propôs em seu coração em conhecer Jesus, em ver Jesus na sua vida, você também nesta tarde, meu querido, aleluia, pode também fazer essa decisão, tomar essa atitude de também conhecer a Jesus, para que você tenha salvação, para que você receba as bênçãos, para que você receba o milagre, para que você receba e veja as maravilhas de Deus na tua vida, aleluia. Não se esqueça, ainda é tempo de encontrar com o Senhor. Se ouvides hoje a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, mas aceite ao Senhor na tua vida nesta tarde, que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Minha vida mudou, por isso eu sou diferente. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. A vida sem Jesus não vale nada. O homem é folha seca que se vai, é levado pelas ondas do vento, se perde para sempre, nunca mais. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. Vivi a minha vida sem Jesus, momentos que jamais quero lembrar, preso por pecado e maldição, embriagado com direito a só chorar. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. Mas um dia um milagre aconteceu. Fui convidado a Jesus Cristo aceitar. Pensei um pouco e tomei a decisão. Sou feliz e hoje posso contar. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. Hoje a vida com Jesus é maravilhosa. Já não sou a folha seca que se vai, porque Jesus Cristo me deu vida
que essa vida não acaba mais. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. A minha vida mudou para sempre. A minha vida mudou, por isso eu sou diferente. Glória a Deus, a minha vida mudou e mudou para sempre. Jesus mudou, amigo, a minha vida e Ele quer mudar a sua também. Aleluia, essa canção o Senhor nos deu aí nos anos 90, glória a Deus. E que você possa nessa tarde meditar grandemente nesta mensagem. Quem sabe você está passando por dificuldade, por problema na sua vida, que você acha insolúvel, que não tem jeito. Jesus tem jeito. Ele pode mudar, aleluia, a tua vida. Ele pode curar a tua enfermidade. Se você crer, você verá a glória de Deus. Louvamos a Deus por todos vocês. Agradecemos a Ed Oliveira, mais uma vez, com Cauane, e o pessoal aqui da equipe da Oliveira FM. Que o nosso Deus esteja a abençoar grande e poderosamente. Vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus e lembrando a vocês que na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 17h30, estaremos de volta com mais uma edição do programa Falando a Verdade. Amado Deus, Pai querido que estás nos céus, mais uma vez, engrandecemos e agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade que tivemos nesta tarde de quarta-feira, de estarmos aqui nas ondas da Rádio Oliveira FM, meu Deus, falando desta palavra maravilhosa que é a verdade. Que essa palavra não fique, meu Deus, aleluia, vagando, mas que encontre guarida em cada coração que precisa dela, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade. Meu Deus, abençoe as lideranças da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e, quiçá, do planeta Terra. Que o nosso Deus esteja no controle de tudo, abençoando, meu Deus querido, e fazendo com que o teu nome seja exaltado e glorificado para sempre. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor do nosso Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus permaneça conosco e com todo o povo em toda a terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Cauane, até quarta-feira.